Fala galera do Cortes Vascaínos, bom dia pra você, se é que possível, depois de mais uma derrota do Vasco, dessa vez para o Cruzeiro em São Januário com portões fechados, graças à baderna que a torcida do Vasco fez lá no jogo contra o Goiás. A situação é gravíssima. Vamos aqui com o futebolaço do Dieguinho, são 30 minutos, mais de meia hora de vídeo. Eu vou aqui pulando. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desse domingo, mais um domingo que a gente passa aí de cabeça quente. Infelizmente o Vasco ultimamente só dá desgosto e tristeza pro seu torcedor, mas tem um ditado popular que diz: enquanto há vida, há esperança. A gente tá vivo, com muita pouca esperança. Aí o Dieguinho com palavras de sabedoria. E ontem eu não pude assistir ao jogo porque eu estava trabalhando na hora. E vindo pra casa eu demorei pra olhar o celular e ver a notificação do jogo, se o Vasco tinha ganho, tinha empatado, né? Mas no fundo eu já sabia que as chances da gente ter perdido o jogo era muito grande. Então eu demorei um pouco pra abrir lá o aplicativo de resultados, né? E quando eu abri, né, foi essa decepção aí. Esperança, diga-se de passagem, com o Vasco, mas estamos vivos ainda e vamos torcer por um milagre. Então vamos às informações de domingo e eu vou ter que comentar, cara, uma situação bizarra, o pronunciamento feito ontem por Luiz Melo e Paulo Brax. Mas antes, pedir vocês por educação aí, quem puder deixar um like no começo do vídeo, e quem for novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e segue lá minha conta pessoal. Dito isso, vamos ao pronunciamento. Eu gostaria de dividir em dois momentos. Eu vou comentar a fala individual de cada um. Primeiro, vamos ouvir o que disse Luiz Melo, que não falava há meses e ontem apareceu para falar 1 minuto e meio sem falar com a imprensa presente que estava lá em São Januário. Não deixaram o William Batista ir para a coletiva. Absurdo, completo Cada um absurdo. falou algo em torno aí de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vamos ouvir o que disse o Luiz Melo ontem lá no pronunciamento feito por ambos. Primeiro Luiz Melo, eu volto ao opinião e depois a gente vai na do Paulo Brax. A nossa presença aqui é um pouco para pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, cara, não está feliz. E como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá. Estamos tentando ver mais visitas de gente lá. A gente quer jogador, irmão. Contrata um 10. Vai, contrata aí mais um zagueiro. Mais um zagueiro não, um zagueiro bom, né? Porque Maicon, pelo amor de Deus, né? como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor. O torcedor realmente está frustrado. É o nosso, eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda. A gente realmente está trabalhando bastante. Não parece que vocês estão frustrados, não. Principalmente você, né, cara, que é Flamengo, né? Não entende nada de frustração de vascaíno. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações. A gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse. Mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então eu estou aqui realmente, internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias. Todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que... Cara, quem que tá te cobrando, irmão? Além da torcida. Será que estão te cobrando por alguma coisa? Porque não parece, cara. Também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor. Não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende Não é mesmo e percebe a tua função, irmão. que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento. Inclusive tu ser mandado Mas embora. eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez infeliz tá do desculpa teu ao lado torcedor, aí. mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia Peço desculpa. dessa situação em todas as áreas. Bom, primeiro que é um completo sentimento de descaso e de vergonha que a gente tem de tudo que a gente vê acontecendo no Vasco. O Luiz Melo, que é o presidente remunerado hoje do Vasco, ele é o CEO, é o cargo máximo dentro da SAF, o clube está numa crise desgraçada e ele simplesmente não fala com ninguém. E quando decidiu aparecer,
falou por 1 minuto e meio, sem dar oportunidade dos companheiros que estavam ali da imprensa para o questioná-lo e fazer perguntas. E sério, vamos aqui a algumas coisas que eu anotei que o Luiz Melo disse. Primeiro foi um pedido de desculpa e ele falou que fala em nome da 777 e lá não está ninguém feliz. Pedido de desculpa agora, Luiz? Há quanto tempo todo mundo está pedindo e está cobrando que o senhor venha a público falar? Você é o representante máximo hoje da Vasco da Gama SAF, no modelo profissional. Tem um dono, né? Ou os donos que estão lá em Miami. Mas 2 funcionários. Bom, aqui, você quiser ver aí toda a análise do Dieguinho, você vai lá no canal dele, aqui eu vou pulando. Agora vamos à fala do Paulo Brax. Vou deixar com vocês o Paulo Brax e eu volto e faço a mesma coisa. Separei algumas falas do Paulo aqui pra gente comentá-las individualmente. Em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Os resultados não são aceitáveis, mas a culpa é tua, que montou esse time fudido aí. Essa porra, e continua contratando. Trouxe Juan Cruz, trouxe Carabarral, sabe? Muitos jogadores aí incapazes de desempenhar um bom futebol, vestindo a camisa de um clube tão gigantesco como o Vasco, porra. 14ª rodada do campeonato e nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto e nós podemos fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Na próxima semana a gente vai ter um novo comando técnico. Próxima semana. Tinha que ter anunciado hoje, irmão. Tinha que estar com um treinador na ponta da agulha para hoje. Anuncia hoje, toma uma atitude logo depois de mais uma derrota. Mostra trabalho, não semana que vem, porra. Oportunidade. Aí fica aí a semana toda esses youtubers vascaínos aí especulando com clickbaits aí. A gente abre o YouTube pra ver clickbait a semana inteira sobre o treinador Rogério Ceni, Pesolano, a puta que pariu. E nada. Para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube, em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. A situação que você colocou, eu não acredito numa palavra do que você fala, porque Abel Braga, você, Luiz Melo, não dá, cara, não dá. Quero ação, quero ver reação, não falácias. Vamos tirar. Peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação. Eu não quero desculpa, não entre quero. o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. Obrigado. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Paulo Brax, e o que eu falei do Luiz se estende ao Paulo. Estou falando do profissional. A pessoa incrível. Uma característica marcante no Paulo Brax, por exemplo, é que ele é um cara que sempre põe a cara a tapa e conversa com a gente lá. Não tem filtro, você pode perguntar qualquer coisa, ele te responde. Tá sempre lá conversando com a gente. Pessoa também incrível, não tem um prego para falar do Paulo. A gente até achou naquela primeira coletiva dele lá em São Januário ele um pouco arrogante, pelo menos a percepção que eu senti naquela própria resposta do Vasco não é Big Brother. Talvez ele aprendeu um pouco com aquilo, tomou algumas pancadas ou até um puxão de orelha interno, e foi só uma primeira coletiva, né? E desde então o Paulo sempre foi um cara legal, um cara gentil, e sempre teve essa relação próxima e aberta com a imprensa. Então, de novo,
A pessoa, incrível, eu não tenho um ai pra falar, tá? Tá, Dieguinho, mas isso não vem ao caso não, cara. As pessoas podem ser muito boas, mas o que vale é o trabalho delas, porra. Falando aqui da parte profissional, o diretor executivo que cuida do futebol do Vasco, tá? Deixando bem claro, vamos aqui a algumas falas do Paulo. O Paulo diz que o sentimento é de vergonha e que todos estão com muita raiva e frustrados. Não duvido não que vocês estejam com vergonha e frustrados, porque afinal de contas o Vasco faz a pior campanha dele da história. Aquele vexame que nós fizemos em 2015 com 13 pontos, vocês estão perto aí de superar aquilo. Porque ali a gente cravou, o Vasco está rebaixado no primeiro turno. Foi um negócio surreal. E aquele ano acabou com um sentimento estranho. Eu entrevistei o Leandrão na quinta-feira e ele participou daquele elenco. É que o Vasco trouxe vários jogadores grandes na janela e aí teve uma arrancada fulminante, fez campanha de Libertadores e por pouco e por erro de arbitragem não escapou do rebaixamento. Esse ano tem tudo para ser pior, porque o que a gente vê de... É verdade, cara. O Vasco é incrível como o Vasco até faz jogos ali aceitáveis que dava pra ganhar, né? Mas aí vai lá, toma gol besta, gol bobo. Léo Jardim, com o gol de ontem, é o segundo gol que ele falha vergonhosamente, na minha opinião. E o Vasco vai lá e perde de 1-0, mesmo tendo mais volume de jogo. Tá complicado esse ano. Além da ser ruim, ser um elenco frouxo para jogar futebol, tá sem sorte também. O movimento de janela do Vasco não é igual aquele ano. Similar, o Vasco está contratando um jogador velho, veterano, né? Medel 35, Maicon 34, né? O Serginho não é... Pronto, galera. Você quer ver o vídeo completo do Dieguinho lá? 30 minutos, é muita coisa para reagir, né? Mas o sentimento é de que o time não vai reagir. Nesse momento, pode ser que aí o time comece a dar liga aí nos próximos jogos, ganhe 2, 3 jogos, pra gente sair dessa situação, no mínimo 3 vitórias seguidas. Se não conseguir, a gente vai permanecer na zona de rebaixamento, vai começar o segundo turno na zona de rebaixamento, e é muito difícil sair desse atoleiro aí que se enfiou o Vasco. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar a mais vascaínos e o nosso canal crescer. É isso que eu tenho para oferecer nesse vídeo, essa reação aqui do Dieguinho e a patética entrevista dos diretores da Vasco SAF. Ontem, depois de mais uma derrota para o Cruzeiro. Aqui é Vasco.